Hoje nós estamos no Estúdio Pops, o programa Papo de Eleitor, recebendo aqui três figuras ilustres do direito, da operacionalidade do direito. Primeiro, o Antônio Carlos Andrada, o conhecido Toninho Andrada, advogado da Hemer, uma banca jurídica fortalecida que chega no Triângulo Mineiro, ampliando o potencial da região. Toninho Andrada nos honra muito, foi vereador, tem uma história com a política, Foi prefeito de Barbacena por 2 vezes, e olha que coisa chique. Foi presidente da AMM, também por 2 vezes, e presidente do Tribunal de Contas do Estado em Minas Gerais, além de professor universitário e vice-reitor da Unipac. É uma honra recebê-lo no nosso estúdio, uma honra recebê-lo em nosso programa Papo de Eleitor. E é com você que eu vou fazer a abertura para os cumprimentos iniciais, para depois falar das ilustres companhias que nós desfrutamos aqui. Agradeço a oportunidade de estar aqui, é uma satisfação, um prazer muito grande poder participar desse podcast que já tem aí a sua marca, uma presença forte na mídia de Uberlândia e hoje com a internet sem fronteira, chega em todos os pontos. É uma oportunidade interessante de levar a todos aqueles que nos acompanham esses temas que muitas vezes a gente não consegue explicar de uma maneira muito reduzida. E um programa como esse dá essa oportunidade de um detalhamento maior. Ótimo. Seja bem-vindo. E agora vamos falar do Gilberto Ferreira, também advogado da Hemer. Esse escritório está chegando e está conquistando um espaço forte. Gilberto é professor licenciado, pós-graduação e graduação em Direito, é mestre, e está doutorando aqui na Universidade Federal de Uberlândia, aqui, que nos deixa aqui com muita satisfação. Seja bem-vindo, Gilberto. Muito obrigado. Uma honra para mim, como diz o Toninho, estar entre pessoas desse quilate aqui hoje, para discutir temas. Eu confesso que eu estou aqui mais para aprender, ouvir mais e falar menos, Mas muito obrigado. É uma honra poder estar aqui hoje num momento desse aqui que a gente sabe que só leva informação a um grupo bem seleto. Então, gostaria de agradecer muito o convite de estar aqui hoje. Muito obrigado. Seja bem-vindo. E por último, agora nós estamos aqui com o professor Ricardo Pletti, professor da Universidade Federal de Uberlândia, um professor ativo, tem mestrado, doutorado em Direito, é advogado, igual nós brincamos aqui, tem carteirinha da OAB. Tem carteirinha da OAB. Advogado, carteira e tudo. Com carteira e tudo. Seja bem-vindo, professor Ricardo. Muito obrigado, professor. Acho que estou até já virando um convidado aqui, já frequente, do estúdio. Queria agradecer mais uma vez essa oportunidade, Faço sempre questão de pontuar minha atuação no magistério primeiro, antes de ser advogado, até porque, como dedicação exclusiva na Federal de Uberlândia, a advocacia não é o foco da minha atuação lá dentro. Tem colegas que advogam no núcleo, mas a minha parte não. E fico feliz de a gente poder debater isso, Luiz, que é um fruto já de alguns anos de parceria que a gente está aqui. Você que me abriu as portas, lá em Pedrinópolis, Perdizes, os 2 municípios que nós falamos de governança. E no contexto agora das eleições, melhor ainda, poder aprender com vocês aqui. Isso é muito bom. Eu tenho uma satisfação e um orgulho muito grande quando o professor doutor Ricardo vem ao estúdio, porque ele sempre traz pessoas com um conteúdo magnífico, com uma postura diante da operacionalidade do direito
igual o Toninho disse, e o Gilberto também, eu não vou chamá-los de doutores, Não. porque nós estamos aqui, sabe, num bate-papo muito informal, né, mas que traz uma essência para os formadores do direito, né, nessa área operacional. E a gente começa falando de municipalidade, a gente começa falando de eleições, a gente vai tratar aqui alguns assuntos que movimentaram o sentimento, movimentaram o verdadeiro pulsar dos candidatos e dos eleitores. Não é? Eu vou começar com o Gilberto, Toninho, porque Muito a gente bem. vai fazendo aquele bate-bola, Vamos lá. não é? E a gente vai tendo essa visibilidade. Eu vou dar aqui um destaque, professor Ricardo, porque nós estamos com uma banca jurídica aqui. E essa banca jurídica tem uma atividade. E como que a banca jurídica Hemer entra nesse contexto eleitoral e nesse contexto na nossa região, Uberlândia, Uberaba, né, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e, enfim, Minas Gerais? A Hemer já iniciou uma proposta dentro do município de Uberlândia que é inegável que Uberlândia é um expoente dentro do estado, né? Não posso nem falar do estado, né? Não tem, acho que não há localidade que não conheça Uberlândia hoje dentro do país, né? E nós temos grandes empresas, grandes empresários aqui em Uberlândia que têm um enorme potencial, né? E atividades no Brasil todo. E a Hemer começou a ter esses empresários como clientes. E acaba que é inevitável que não haja um contato entre o grande empresariado e a política. Sim. Né? Então acaba que o empresário, talvez ainda, ele tenha a referência política, né, como uma forma inicial de abertura de portas. Então vem o empresário e na maioria das vezes vem o político, também tentando salvaguardar uma forma de resolver aquela demanda, porque aí começa. Nós temos demanda no Tribunal de Contas, nós temos demanda, né, eu falo, no Tribunal de Justiça, nós temos, enfim, né, os processos seguem o ritmo dos tribunais. Então acabou que isso trouxe uma aproximação muito grande com o meio político local e foi inevitável que uma coisa puxaria a outra. Então nós já tivemos senadores, né, como clientes do escritório, temos deputados, temos prefeitos, né, e acaba que é uma questão muito interessante porque dentro da cidade, por exemplo, igual Uberaba, praticamente todos os candidatos lá eram clientes do escritório. Então nós optamos por não fazer campanha, né, assim, nós não fizemos campanha para nenhum candidato justamente para não ter qualquer problema nesse sentido. Mas daí que veio o contato. O grande empresariado nos apresentaram um político que também se aproximava trazendo as demandas e unimos força. Então esse foi o primeiro contato que nós tivemos. Quer dizer, o escritório jurídico Hemer chega e faz a sua estruturação. Hoje a Hemer está, assim, eu não saberia dizer ao certo, mas eu acredito que quase com 30, vamos falar assim, advogados, se a gente for somar a totalidade, né? Aproximadamente, eu não saberia ao certo dizer, mas acredito que está em torno disso, né? E aí o número, né, de especialistas, vamos chamar assim, acaba que a gente consegue atingir determinadas áreas, né? Fala assim, com especialidade. Aí vai do tributário ao eleitoral. Ao eleitoral. E Toninho, agora vamos lá, né? Você tem toda uma experiência, a gente pode falar, né, Gilberto e Ricardo, porque foi vereador, tá? Tem a política no sangue, né? Já a sua família participa da história política de Minas Gerais, principalmente da época da implantação do Estado Democrático de Direito, né, a partir de uma Constituição Cidadã,
a gente percebe ativamente essa participação. Como vereador, como prefeito de Barbacena, 2 vezes, essa militância bonita na frente da MM, uma associação forte, né? E, né, resultando aí em preencher uma vaga no Conselho, né, do Tribunal de Contas do Estado, que a gente sabe que não é para qualquer um, e isso aí enobrece a alma de qualquer cidadão. Então, com essa experiência, e eu vou puxar agora a nossa fala para o eleitoral. Me diga, como que o Toninho, navegando por todas essas águas turbulentas, chegou nesse momento bacana, triunfante, né, de trazer, eu não vou nem falar experiência, viu? Eu quero que vocês prestem muita atenção que não é experiência, Ricardo. É uma vivência que você traz com o seu nome e com todas as histórias que você vivenciou para essa área bonita, né, da arte de advogar. A advocacia, já dizia Rui Barbosa, ela não é para os fracos, não é para os covardes. E como você passou por todas essas searas, me conta, o que despertou no Toninho esse lance bonito em advogar? Olha, a vida pública, ela, o próprio nome já diz, é público. E o que é público está escorado nas leis. No setor público, você tem que observar as leis e só pode fazer aquilo que a lei permite. Então, você já tem ali, de início, essa amarra. Obviamente que a política, ela leva os 2 aspectos, esse aspecto técnico, jurídico, a questão da governança, a questão do interesse público, mas também esse aspecto da sensibilidade, da capacidade de articulação, para você conseguir os apoios necessários para chegar lá na frente. Então é um mix. Durante a minha vida pública, eu sempre me preocupei muito com esse lado técnico. Né? Você tem que fazer, mas tem que fazer bem feito. Tem que fazer dentro das regras, dentro das normas. E esse era um lado que eu gostava muito de trabalhar, de desenvolver, e talvez isso é que no desenrolar da minha vida pública me levou ao Tribunal de Contas. Eu, no Tribunal de Contas, vivi 2 momentos. Aliás, eu vivi esses 2 momentos desdobrado em 3. Eu tive uma vida toda como gestor, como administrador, e era fiscalizado pelo tribunal, fiscalizado pelos órgãos de controle. Estando no tribunal, eu mudei de lado, eu virei fiscal. Mas como eu conhecia bem, né, o funcionamento da máquina pública municipal, isso era um diferencial que me ajudava muito na compreensão do trabalho do tribunal. E depois deixei o tribunal. E quando deixei o tribunal, voltei a ser fiscalizado pelo tribunal. De novo, dei de lado. Então isso realmente dá uma experiência, uma vivência muito grande no conhecimento da máquina pública, dessas questões todas. Obviamente que hoje, né, a vida pública, principalmente nos municípios, ela está caminhando para uma especialização muito forte, porque com a informática há uma tendência de centralização dos programas, dos sistemas, a linguagem nacional é quase uma só padronizada. Você tem a linguagem da saúde, a linguagem da educação, a linguagem de todos os ministérios, eles estabelecem critérios e você tem que conhecer esses critérios para poder fazer a interface, dialogar, conversar, saber montar projetos, captar recursos e prestar conta desses recursos. Então você tem que ter uma linguagem técnica muito forte, senão você não sai do lugar. Então hoje os municípios caminham para essa especialização, ele tem necessariamente que se capacitar, né? Tem que entender desse controle. Se você não tem controle, você não gere nada. É preciso ter o controle. Nos municípios, a gente sempre observa muito, quanto menor o município, essa tendência cresce. É de não gostar desse controle, porque o controle é chato. O controle é aquele que fala, não pode fazer. Não faça assim que está errado. Então acaba que incomoda. Né? Então você tem uma tendência a reagir contra o controle. Mas ele é necessário. Porque ele é o primeiro, né, é a primeira instância que te alerta para um problema futuro que você pode evitar. Você tendo um controle bem estruturado, você além de ter o domínio da máquina,
você faz a prevenção de vários atos que, eventualmente, poderão suscitar uma ação de improbidade, uma fiscalização mais arrojada do tribunal, um questionamento na Câmara Municipal. Então, enfim, você tem que estar bem estruturado. Os municípios, em geral, reagem um pouquinho a isso, mas é preciso superar essa cultura, porque o controle ajuda o gestor. Ele dá segurança aos atos da gestão. E o segundo momento, vem que você colocou muito bem, a questão política eleitoral, né, que também é um mar de regras, mas que estão mudando muito rapidamente, porque com a internet e as redes sociais também o foco da eleição mudou muito. Né? Esse é um ingrediente novo que alterou toda a relação entre os candidatos e o eleitor. Antigamente, durante o processo tradicional, os políticos sempre tinham alguém, alguma liderança como intermediário. Hoje essa intermediação acabou. O diálogo é direto entre o candidato e o eleitor também questiona o candidato. Né? Há uma ligação, porque a rede social, a internet hoje permite isso. Então também a maneira de fazer política mudou muito e a transparência é que está dominando o cenário. A transparência no setor público, porque tudo é muito claro, tudo é muito visto, e a transparência no fazer a política, porque todo mundo acompanha tudo em tempo integral. Então é um mundo novo, né, que traz desafios ao gestor, mas que há caminhos e receitas na medida em que ele, né, se dedica à governança, se ele se especializa no controle, se ele se especializa nos sistemas e se atém às regras para que os atos possam ser feitos em conformidade com a lei e atendendo o interesse público. Bacana, bacana. O Estúdio Pops recebe hoje o Gilberto Ferreira, advogado da REMA, e também o Toninho Andrada. Eu chamo carinhosamente de Toninho Andrada porque esse nome reverbera com força no estado de Minas Gerais e por todo esse país em razão da competência e das experiências vivenciadas pelo Toninho. Para nós é motivo de muita honra, né, Ricardo? Receber, ter um bate-papo tranquilo, despreocupado dessa maneira. A legalidade, a impessoalidade, muito bem lembrado pelo professor Ricardo, né? A moralidade, né? Publicidade e a eficiência. A gente está falando de uma gestão de boa governança. E quando nós falamos em gestão de boa governança, o que nós podemos, enquanto operadores do direito, enquanto professores universitários, enquanto pessoas que pensam essa essência da boa governança, o que nós podemos levar para esses gestores que acabaram de ser eleitos? Qual é a mensagem que você traz? Professor Lira, é muito interessante porque praticamente foi o senhor que me iniciou nessa temática no âmbito do direito público, porque governança eu já estudava há bastante tempo na parte do direito empresarial. Quando a gente fala em direito empresarial, principalmente as sociedades anônimas, né, elas são classificadas lá na Bolsa de Valores de acordo com o índice de governança, são mais confiáveis, né, os títulos daquelas sociedades que têm maior nível de governança para você poder investir. Agora, no direito público é muito curioso porque assim, é até uma inversão, né? Existe um ditado em inglês no direito empresarial que fala, né, rules before needs, né, regras antes das necessidades, né? Ou seja, você cria regras práticas, você cria situações concretas, né, e que você fala, olha, aqui a gente tem que ter uma norma antes. Vamos, por exemplo, fazer a sucessão de uma empresa. Vamos pensar se vai ter uma quarentena de quem é filho, trabalhar em outro lugar primeiro, depois vir. No direito público, a gente sempre se preocupou, que o senhor falou mesmo, dos princípios que já estão na Constituição, então eles vêm de fora para dentro da prática, né? Então a prática em si até tem sido pauta de diversas conversas minhas com o Toninho, né? Que ele viveu, ele respirou, ele teve uma experiência empírica disso daí. Teve até uns casos, a gente conversou ontem, né, Toninho, sobre ele inovava, isso que eu gosto muito hoje na universidade, a gente pode inovar, criar soluções, gerando situações específicas que poderiam possibilitar esse controle que ele mencionou aqui de forma prática. Isso antes de alguém estar falando que o decreto de governança pública, salvo engano, é 2020 ou 2022, acho que 2020. E isso na área federal, porque municipal, então, tem vários municípios que ainda não tem. Então, assim, é muito interessante porque
no contexto das eleições, como o senhor está falando, é um conjunto de práticas, né, de normas que vão levar lá do direito empresarial aquela ideia de poder liderar, fazer estratégia e principalmente a palavra que o Toninho muito bem usou aqui, controle. Né? Controle é essa discussão que você não consegue metrificar, o que você não consegue quantificar, você não consegue controlar. E aqui essas ferramentas agora foram importadas para dentro da administração pública lá da área empresarial. Bom, nós estamos caminhando e eu quero apertá-lo sem abraçar, mas já abraçando, né, em nome do Estúdio Pops. Eu vou falar uma frase para vocês que eu vi na internet, sabe, Gilberto? A gente hoje é muito ligado, muito internetado, né, Toninho? A gente vê algumas coisas e eu vou começar com o Toninho e a gente vai fazendo esse rodízio aqui. Essa frase eu até publiquei no Instagram, é a seguinte: eleição é uma coisa, mandato é outra. Mandato precisa de conhecimento em gestão pública municipal. Olha só que frase impactante. Às vezes você ganha a eleição e você recebe uma bomba, sabe, que cai no seu colo, porque primeiro você não tem equipe, primeiro você não tem noção de governabilidade. Eleição é uma coisa, Toninho. Mandato é outra. O que você me fala? Tá certíssimo. Né? Ainda vou acrescentar uma coisa. Quando a gente ganha a eleição, geralmente é tudo festa. Acabou de ganhar a eleição, todo mundo comemora. Né? Você entra, vai tomar posse, é festa, é comemoração, é muito aplaudido. Quando termina o governo, o quadro é um pouco diferente. Então, mais importante que os aplausos da entrada são os aplausos da saída. Tendo isso como foco, caímos nessa questão de preparar bem a gestão, para que o saldo da gestão seja positivo e receba o reconhecimento público. A eleição, como a gente colocou aqui, ela é fruto de uma articulação, do diálogo, da comunicação, e muitas vezes o candidato é expert nisso, ele é bom, é um comunicador, ele fala bem, ele encanta as pessoas, então ele consegue ganhar. Então, essa primeira etapa ele venceu. A segunda etapa é gerir. E o candidato, quando ganha, e isso é preciso ter isso muito em mente, é difícil, porque a luta política muitas vezes cria atritos, resistências, desentendimentos, é normal. Mas quem ganha, ganha com a obrigação de governar a cidade inteira, daqueles que votaram e daqueles que não votaram. A cidade é uma só. Então você não consegue fazer a distinção. Você tem que ter essa visão política. Obviamente que dentro dos princípios da impessoalidade, da moralidade, você já tinha realmente essa obrigação. Mas tem que ter esse olhar político também, porque te dá aquele espírito público, aquela vontade de fazer, que é muito importante na gestão. Olha, nós temos uma conformação no Brasil que é muito importante a gente ter isso em mente. O Estado brasileiro, o poder público, tem uma presença histórica muito forte na vida do país. Tudo é o Estado é o poder público. É um poder enorme, né, concentrado. Isso vem desde antes da independência, centralizado lá na coroa portuguesa, depois com a independência tudo centralizado em torno do imperador. O Brasil hoje é excessivamente centralizado em Brasília, a União Federal tem um poder enorme, medida provisória, manda no Banco Central, é o Congresso Nacional interferindo em questões municipais, estabelece piso para funcionário público municipal, enfim, o poder central tem muita força no Brasil e essa é uma tradição brasileira. Isso faz, essa presença forte do Estado, faz com que o Estado esteja presente na vida de todo mundo de uma maneira direta, o próprio Estado fazendo as coisas, ou de uma maneira indireta, que está crescendo muito. Porque o Estado está perdendo capacidade, muitas vezes financeira até, de investir, de resolver. Então ele precisa de buscar parcerias. E aí surgem as parcerias público-privadas, surgem as privatizações, as terceirizações. Enfim, é o Estado buscando na sociedade parceiros para poder conduzir aquilo que o Estado teria a obrigação de fazer e não está dando conta. Na medida que isso acontece, como você tem um cipoal de regras a serem seguidas, porque você está lidando com a área pública e ela se baseia nas regras que estão nas leis, entra o papel do direito do advogado.
Porque nessa relação empresa-Estado começam a surgir os problemas, as incompreensões, as dificuldades contratuais. Então é preciso que haja o papel do advogado nesse envolvimento das partes, mas tem que ter com este olhar de governança, esse olhar de resultado, porque não basta pegar o problema jurídico e tentar resolver. Porque a questão jurídica, às vezes, ela é até pequena. O objetivo daquela questão jurídica é resolver um grande nó que vai desatar numa obra importante. Então você tem que ter esse olhar e dar peso às questões em função do resultado que se busca. Isso é muito importante porque senão as coisas não andam e não acontecem. Aí vem aquela questão, a insegurança jurídica. A insegurança jurídica trava tudo. Então a advocacia, nesse aspecto, tem que ofertar essa segurança e essa certeza para que as coisas possam fluir. E o Brasil é assim mesmo. Você tem que lidar com o governo federal, governo estadual, governo municipal. Muitas vezes as coisas que acontecem no município são verbas repassadas pelo Estado, complementada pela União. São projetos da União que o Estado participa, mas quem executa é o município. É uma mistura, né, de entes participando, de recursos envolvidos. Se não se entender bem dessa máquina federativa, o advogado também fica perdido. Ele não sabe aonde começar e aonde vai terminar. Então é preciso conhecer bem esse mundo, né, jurídico acoplado à questão de governo. E aí a gente está focado nisso, porque eu vivi bem isso, e eu costumo dizer que o direito à lei, antes de ser lei, há uma discussão política. O direito é uma obra política. Você está discutindo no parlamento a lei que vai ser votada. Até votar e até virar lei, a discussão é política. São grupos envolvidos discutindo tendências, visões, discutindo, e aquela que for mais articulada vence. Aí vira lei, cai no mundo jurídico. Então é preciso ter toda essa compreensão da lógica, de onde vêm os objetivos. Isso facilita a compreensão do problema e no encaminhamento da solução. Ótimo. A mesma frase. Uma coisa é a eleição, outra coisa é o mandato, Gilberto. Eu vou só voltar um pouquinho aqui e pegar uma carona também no que o Toninho disse, que é o seguinte: nós estávamos falando aqui dos princípios, né? Então falamos aqui do princípio da eficiência. Com essa questão da governança, eu acho que esse princípio da eficiência ele vai precisar ser modificado um pouquinho, porque o que é a eficiência? É fazer bem feito, não é isso? E eu acho que com essa questão da governança, com as regras atuais, eu acho que o princípio agora tinha que ser da eficácia, que é o quê? Fazer bem feito, mas aquilo que precisa ser feito. Então eu acho que a grande diferença hoje é essa. Falando em eleição e falando do mandato, nós vamos pegar diversos gestores, vamos falar de municipais, né, só para concentrar a informação, que se formos analisar, contra a pessoa dele ou dela, ninguém tem nada contra. Mas quando se fala do governo, ninguém gosta. Então nós vamos falar de um prefeito, eu não gosto do fulano. Mas por que você não gosta? Dele mesmo. Ninguém tem nada contra, da pessoa dele, de quem ele é, da formação dele. Mas um governo totalmente ineficiente. Por quê? É o que nós vamos voltar no princípio que eu disse da eficácia. Porque talvez ele tinha boas intenções, mas não conseguiu executá-las. Aí nós vamos entrar numa série de fatores. Primeiro, o conhecimento. Será que quando ele disputou a eleição ele tinha um conhecimento do que ia enfrentar? Vamos falar de Uberlândia, o tamanho de Uberlândia. Sim. Será que todos os candidatos que tivemos aqui conhecem Uberlândia na palma da mão? Será que sabe realmente onde começa e onde termina Uberlândia? Será que conhece a malha, né? Eu falo assim, das linhas de transporte público, por exemplo? Né? Nós tivemos um candidato em São Paulo que ele falou, né? O que eu tenho com isso? Eu sou motorista. Não é? Então, enfim, não é por aí. Você tem que saber, sim, como é que funciona a cidade, o que chega de transporte
público, o que não chega. E o Uberlândia é um expoente quando se fala em relação à questão ambiental, né? Recursos hídricos, questão do esgoto de Uberlândia. Essa cidade ela é vanguardista em relação a isso, se comparado com outros municípios aqui, né? Então, assim, são gestores do passado que tiveram esse conhecimento de fazer bem feito aquilo que precisava ser feito. Por que estou dizendo isso? Vamos falar de aumentar a cidade? Vamos dar uma volta aí, o que tem de condomínio aí? Temos rede de esgoto? Temos rede fluvial? Temos. Né? Vai conseguir ter malha de transporte público para isso? Sim. Isso é muito bem pensado, muito bem estruturado. Então não adianta pegar, né, eu chamo de proselitismo barato, né? Vir o gestor ou o candidato, como, né, podemos chamar a época de eleição, e fazer promessa disso, disso, daquilo. Veja bem, como é que você vai executar isso? Você tem um planejamento? Comporta, né? Porque senão o que vai acontecer? Nós vamos ficar... Como é que vai ser sua gestão? Não, eu dei moção de aplausos a vários, dei o colar ou não sei o que para Comenda. Não é isso. O eleitor não está preocupado com isso hoje. Né? Eu falei, ele está querendo o quê? Ele quer o resultado mesmo. Ele quer saber da infraestrutura municipal, como que o município dele atende, né? Onde que o filho dele vai estudar, aonde que o filho dele vai consultar, se tem creche, se não tem. E a cidade não pode crescer de forma desordenada. Então, eu vejo que a gestão pública como um todo, hoje ela é fruto de quê? Muito conhecimento, muito mesmo, né? E hoje a tecnologia está aí onde a pessoa tem que acompanhar. E a única forma dela acompanhar essa tecnologia como um todo, né, é tendo conhecimento do que acontece. Pouco tempo atrás, estávamos até no Tribunal de Contas no dia, né, Toninho? E aí foi anunciado para nós lá que os conselheiros iriam se reunir porque eles iriam para uma sala verificar os dados em tempo real de uma fiscalização que estava acontecendo no estado todo. Tanto Uberlândia, Uberaba, Araxá, outras cidades da região. Então, enquanto os técnicos estavam, né, constatando os dados, os conselheiros do Tribunal de Contas vendo em tempo real. Então, veja bem, como é que funciona um prefeito que fala, depois eu vou ver isso, depois eu vou ver como é que está. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, eu vejo que se não tivermos pessoas extremamente capacitadas, não vamos ter governabilidade, não vamos ter o resultado de uma cidade com a gestão pública de conceito, vamos chamar assim. Muito bom. Ricardo Pletti. Bom, é interessante, né? Quando o Toninho comentou essa questão de como as normas são feitas, né? Política, eu fico lembrando daquela frase do Bismarck, né? Se a gente soubesse como que as leis são feitas e as salsichas, né? Ninguém dormia à noite, mas ao mesmo tempo a gente tem que levar em consideração até um conceito, quando a gente estuda direito constitucional lá, né, o Ferdinand Lassalle dava aquele conceito de constituição, que é a soma dos fatores reais de poder, né? E essa soma dos fatores reais de poder acaba sendo condensada em uma norma. Qual que é a grande dificuldade? Algumas normas, elas praticamente são despidas para emprestar a palavra que o Gilberto acabou de utilizar, de governabilidade, de operação. Você não consegue operacionalizá-las, porque às vezes a realidade concreta, a realidade prática é completamente outra, né? E aí vem o grande desafio, porque uma coisa é aquele tipo de fator real de poder que agora transportando para o contexto das eleições você vai utilizar para poder fazer articulação e vencer a eleição, e outra coisa é a necessidade do município, aquilo que você precisa enfrentar de acordo com a prática. Então não adianta, por exemplo, uma Câmara de Vereadores criar normas que na prática o prefeito não vai conseguir. Qual a grande utilidade de uma norma que vai lá e dá o título de cidadão honorário para tudo? Não necessariamente vai ter utilidade prática. Eu acho que a gente vive nesse momento, e com essa história da tecnologia, com, né, uma maior conscientização das pessoas, e com essa última fase que eu vejo, né, a administração pública passar, que vem lá da fase patrimonial para burocrática, para o momento agora de gerencial, em transição para uma administração societal,
é que ela começa a aplicar essas soluções lá da gestão privada da empresa na área pública. Muito bacana. Eu gosto de fazer um bate-bola com os entrevistados porque a gente aprende muito, né? Ricardo, por gentileza, qual a sua indagação para o Toninho sobre boa governança? Isso é interessante, hein? Você que tem ideias efervescentes, sabe? E conhece já esses caminhos aí que a gente fala de boa governança, manda vir a pergunta. Não, eu vou aproveitar até a questão que o Toninho pontuou aí, né? Porque aí é aquela pergunta de milhões, né, Toninho? Como é que você consegue conciliar, então, né, essa visibilidade pública, vamos falar assim, né, a comunicação pública com o eleitorado e o máximo de eficiência, de observância da lei, de seguir as boas práticas de governança? Porque, às vezes, você tem algumas estratégias, alguns mecanismos de governança que não vão necessariamente, né, gerar voto, vamos falar assim. Como é que a gente consegue equacionar isso daí? Olha, com certeza, todos os candidatos a prefeito, e eu até me incluo, eu fui prefeito 2 vezes, e também me incluo dentro dessa visão que eu vou dizer. Não tem conhecimento de tudo, é difícil, né? Eu não tenho formação, eu não sou um contador, não vou discutir questão contábil da prefeitura num nível profundo, porque não é o meu ramo. Eu não sou médico, não vou discutir questão da saúde com profundidade, porque eu não sou médico. Então é preciso que o prefeito eleito tenha essa visão, essa humildade de reconhecer que não sabe e montar uma boa equipe. Mas montar uma boa equipe não com os amiguinhos, que muitas vezes não sabem. São amigos, são companheiros, mas não têm a expertise necessária para colocar um programa de governo em funcionamento. Então é preciso a gente diferenciar muito isso. Às vezes a turma que é boa para te fazer ganhar a eleição, ela é boa na eleição, ela não é boa para governar. São times diferentes, são propostas diferentes. Então, o gestor que venceu as eleições tem que ter essa visão. Ele montando, então, uma equipe de governo de pessoas capazes, cada um no seu ramo, ele então vai fazer o papel dele, é reunir, mostrar o que ele tinha como meta, quais são as buscas dele, para que essa equipe, então, vá depurar aquilo que é possível, aquilo que não é, e para ele, então, também fazer a tomada de decisão final. Não, se eu não posso, então, atender nem 50% da população nessa providência, eu prefiro, então, não tomar. Eu achei que eu ia conseguir atender a cidade inteira. Você está me dizendo que essa providência só vai beneficiar 20%? Então eu vou tirar do meu programa. Você tem que se adaptar. Não pode insistir no erro. E, muitas vezes, aquilo que parece que não tem popularidade, visibilidade no primeiro momento, ela agrega valor no final. Né? Então isso é muito comum, a gente ouve falar, serviço de saneamento básico, ele é um pouco ingrato. Você faz um buraco na rua, incomoda todo mundo, coloca os canos lá, tampa, depois que resolve o problema, ninguém vê. E fica esquecido. Mas não fica. Fica, talvez, você cria uma expectativa que não corresponda naquele momento. Mas você termina um governo depois de 4 anos, com a ampliação da rede de esgoto da cidade, levando água para bairros, né, que não tinha. Isso tudo, no final, a população percebe, sente. Você tem um portfólio grande de serviços prestados, que no somatório geral, no final, né, no conjunto da obra, tem um peso muito grande. Então é preciso ter esse equilíbrio. Né? Não é fácil, mas tem que ter esse equilíbrio. Tem que ser sensato, tem que ter sensatez, tem que ter equilíbrio, sensatez, bom senso, para poder conduzir a gestão. E penso eu que estratégia, né? Porque a estratégia é você antever qual que vai ser o resultado lá. É Sim. difícil, às vezes, você... Então, por isso é que em cada área tem que ter essas pessoas que são do ramo técnico para te dar esse feedback. Sim. Fazer essa estratégia. Né? Estabelecer para você esses parâmetros para que o gestor possa decidir. Eu lembro de uma época, eu era prefeito muito novo, no meu primeiro mandato, eu era prefeito em 93, eu tinha 31 anos. Teve lá um surto lá de meningite, eu contei esse caso na cidade. E aí a próprio grupo da saúde não sabia o que fazer. Uns defendiam uma vacinação em massa, outros achavam que não. Houve um grande debate, eu presidi aquela reunião, 10 médicos, e eles não se entendiam, e eu tinha que dar a última palavra. Né? Então não é fácil. Eu vi que a minha equipe não estava dando solução, eu procurei o Ministério da Saúde.
e busquei do Ministério da Saúde uma análise técnica, um relatório, e apliquei aquele relatório e obriguei todo mundo a seguir o relatório. Pronto, foi a palavra final. Então, você tem que ter essas construções, você tem que ter o bom senso. Nem sempre é o técnico de futebol conduzindo o time. O técnico quer que o time joga para a direita e está jogando para a esquerda. Tem hora que não dá, né? Você tem que saber ali improvisar também no bom sentido para conduzir o trabalho. Gilberto, faça a pergunta para o Toninho. Toninho, Sabatinada eu agora. sei o conhecimento que você tem na questão de gestão pública para tem que chamar de prefeito novo, né? Eu não posso chamar de novo prefeito ou novo prefeito, né? E qual o conselho que você daria para ele? Chegando agora, né? Assim, chegou agora, não tem conhecimento, é novo. Qual a dica que você daria para ele? Olha, a gestão pública está toda ela baseada em normas, em leis, em princípios legais. Crie uma boa equipe jurídica, tem que ter essa orientação jurídica, e estabeleça um bom controle, um controle interno. É a base para qualquer ação. Se ele não tiver essa base, ele não consegue tocar a prefeitura. A questão da justiça, a questão da saúde, vão vir convênios, licitações com urgência, dispensa de licitação, isso tudo passa pela questão jurídica, medicamento, mandado de segurança, a questão do MP questionando. Então você tem que ter um corpo jurídico, senão a prefeitura engasga, ela não sai do lugar. E sem controle, ele não sabe o que acontece na prefeitura. Não sabe nem quanto tem na conta. Não sabe o que tem. Então ele tem que ter o controle. E você citou aqui no início, Ricardo, inclusive, eu quando fui gestor a primeira vez, eu não tive essa visão. No segundo mandato, eu apliquei isso. Eu quis fortalecer o meu controle interno. Então eu estabeleci uma regra, lá, uma norma, que o meu controle interno tinha poderes para suspender qualquer ato que o controle julgasse inconveniente, irregular, ilegal. Independente da manifestação do prefeito, ele já tinha essa autonomia. Então, se tivesse uma licitação, ele vislumbrasse algum erro, ele comunicava à comissão. Se a comissão não desse bola, ignorasse a orientação, o controle interno podia emitir uma ordem e suspender a licitação. Olha só. Criou um compliance sem saber. Preventivo, né? Compliance preventivo. Isso. É preferível suspender e a gente discutir do que fazer errado lá e dar problema na frente. Né? Então, é preciso que esses novos gestores tenham isso em mente. Não ter medo do controle interno. Então, é um aliado. E tem que ter um embasamento jurídico, senão ele vai ter muita dificuldade. Isso é muito importante, né? Não esqueçam, o Estúdio Pops e o Papo de Leitor tem a honra de receber o Gilberto, tem a honra de receber o Ricardo e o Toninho Andrada, que são expressões que vivenciam a boa governança, que vivenciam o dia a dia, né, do gestor público, e essa efervescência de ideias pode ajudar muitos prefeitos novos ou novos prefeitos. Né? Depende da... E eu vou tocar num assunto aqui muito especial, hein? Olha só, Toninho, Gilberto e Ricardo, nós falamos sobre internet, nós falamos sobre redes sociais. Nós temos que colocar agora um tempero diferenciado em toda essa relação dos gestores públicos, quer sejam nas câmaras municipais, nas prefeituras, quer seja no Estado, né? Até mesmo saindo lá da mais alta cúpula, né, presidencial, até aqui embaixo, nós temos uma coisa chamada inteligência artificial. Nós somos a geração que está vivenciando essa revolução tecnológica, e eu falo mais, como o impacto, né, dessas novas práticas de governança vão influenciar o gestor e os eleitores. Porque a gente hoje tem, por exemplo, eu pego o rosto do Toninho, coloco no corpo do Luiz e eu faço o que eu quero. Então, eu vou fazer a pergunta primeiro para o Ricardo, tá? Qual o impacto
impacto da inteligência artificial nesse processo da boa governança e depois a gente faz com os demais. Professor, a inteligência artificial ela é uma ferramenta, né? Pelo menos eu vejo ela assim. Então, se você tiver um grupo bem estruturado, como o Toninho colocou aqui, né, um time bem feito, é interessante porque isso vem lá, né, da Roma Antiga, né, em que você vai, às vezes, começar sozinho, mas depois você vai se cercar de um governo dos melhores. Se você tem um time muito bem articulado, obviamente que a inteligência artificial vai multiplicar o potencial desse time, né? Ele vai encontrar soluções que vão atender às demandas da população de uma forma ainda melhor como ferramenta, né? Agora, obviamente que ela pode ser usada também, ela é neutra de certo modo, né? Porque ela pode ser utilizada para outras finalidades que não vão ser tão interessantes. Inclusive, outro ponto também que a gente tem que tomar cuidado é que a própria inteligência artificial, na sua aplicação de forma desvigiada, sem a devida tutoria do homem, ela pode gerar problemas, né? Tivemos um caso lá da Amazon que foi selecionar currículos e de repente excluiu mulheres, porque mulher ela entra de licença maternidade e tudo mais, e isso daí ela desconsiderou praticamente todos os valores que a gente assumiu no Estado Democrático de Direito. Então, é esse cuidado, ela tem imensa capacidade, mas nas mãos das pessoas certas, do time certo, né? Bacana. Toninho, vamos lá. Aí, né? Inteligência artificial. Vamos. Olha, para a gente chegar aqui na inteligência artificial, voltar só um pouquinho aqui no tempo, para a gente entender, talvez, dentro dessa ótica que eu vou abordar, a evolução. Nós temos uma forma de Estado que a gente vivencia hoje, que a gente está acostumado tradicionalmente, né, a estudar, a viver e compreender, que vem lá da Revolução Francesa, que fez a divisão de poderes dos Estados, legislativo, judiciário e executivo. Criou-se essa ideia até que o Estado ganhou a sua soberania, e aí que evoluiu para uma democracia tradicional, que é aquela democracia dos partidos, faz a campanha, tem o dia eleitoral, você tem os líderes. Esses líderes tinham territórios, tinham áreas que eles tinham influência, tinham os políticos da região tal, da cidade tal, do bairro tal. Você era distribuído assim, e assim a democracia ia. E os eleitores, de maneira geral, seguiam essas instâncias. O cidadão do bairro conhecia a liderança mais importante, que o orientava para votar no vereador tal, e o vereador tal orientava todo mundo para seguir o prefeito tal. Você criava um roteirozinho e as coisas caminhavam assim com certa estabilidade. Na evolução, caímos hoje nesse cenário de uma democracia digital. Essa democracia digital desmanchou tudo isso. Desmanchou. Hoje você não tem mais esse roteirozinho do líder aqui, do líder ali, porque o cidadão fala direto com os candidatos, ele, né, interfere. Todo mundo tem voz. Na democracia tradicional, para ter voz, você tinha que ser amigo do dono do jornal. Você tinha que conseguir uma vaguinha na rádio, ser amigo lá do dono do locutor do programa, você conseguir ter uma voz lá e falar alguma coisa. Hoje não, todo mundo tem o seu Instagram, faz uma live, fala não sei o que, fala e coloca no mundo aí. Então todo mundo tem voz, todo mundo tem vez. As pessoas conseguem em tempo real estar participando de tudo, né, vivenciando tudo. Então esses fundamentos antigos estão começando a ficar abalados. E a nova democracia que está vindo ainda está sem rumo. Ela não tem os seus pilares ainda. Ela tem coisas novas e tem cacoetes antigos, né? Você, por exemplo, no aspecto econômico, olha como é que a economia avançou. Você hoje faz o Pix aqui com o celular, você faz o Pix, tem cartão, compensa, então você manda dinheiro lá para a Ucrânia manda dinheiro para cá, tal. Mas para votar é um drama. Para votar você tem que ir lá, entrar na fila no dia da eleição. Por que você não pode também usar essas ferramentas todas e votar de onde você estiver? Você é eleitor aqui, mas no dia da eleição você está lá no Amazonas. Você vai me permitir, só para ilustrar ainda mais o que você está falando. A OAB fez isso. Vou falar isso agora, nossa eleição recente. Já começou a ser online. Então, quer dizer, isso é uma evolução natural. Então, acontece que nós temos ainda o sistema antigo e vivenciando o sistema novo. Olha, você vê, a gente assiste hoje o Congresso Nacional. Você tem um projeto que está em discussão lá há 2, 3, 4 anos.
todo mundo já está convencido de que é bom, que aquele projeto tem que ser votado, mas por uma questãozinha local interna lá, o projeto não anda. Então fica 5 anos para votar uma coisa que a população já sabe que é boa. Por quê? Porque a comunicação corre, todo mundo já tem as informações, mas por questõezinhas antigas, regimentais, porque não teve quórum. Por que a votação também do Congresso todo não pode ser todo online? Por que o deputado tem que sair daqui para ir lá para Brasília? Isso é um modelo antigo. Ele não tem essa necessidade, ele pode trabalhar online, remoto. Ele pode eventualmente reunir aqui, ele representa um sindicato, a área de sindicato. Então ele reúne os sindicatos, por exemplo, pode ser patronal ou não, ou trabalhador, e no dia da votação daquele projeto, ele vai votar com todo mundo participando da votação ali, ó. Eu vou votar assim como vocês querem, ó. Pá, e vota. Pronto. É coisa legítima, né? Mas não, o sistema não permite. É o sistema antigo. Sim. Então, isso está criando uma certa descrença. A política começa a perder credibilidade junto à população dentro daquilo que o doutor Gilberto falou aqui. Né? Não tem eficácia. Fica o Congresso lá discutindo, a vida acontecendo, e o Congresso efetivamente não toma decisão. Toma. E o mundo está andando, e a vida acontece. Né? Então, uma outra coisa que aconteceu nesse período. O cidadão, ele tem, vamos assim dizer, uma dupla dimensão. Ele é um cidadão real, que sai de casa, vai na padaria, dirige o seu carro, conversa com o vizinho. Esse é um cidadão. E tem um cidadão digital. Ele chega em casa, ele senta no computador dele. Ele, que é uma pessoa tímida ali no bairro, conversa com poucas pessoas, tem poucos amigos. Ele senta no computador, ele tem um grupo de 1000. E conversa com todo mundo, e bate papo com todo mundo, e está em 10 grupos. Ali ele conversa, ali ele tem espaço à vontade e tal. Ele desliga o computador, ele sai na rua, ele sai caladão, não cumprimenta ninguém. Ele é outro. Então a gente tem hoje isso, né? Um cidadão com dupla dimensão. Só que essa dimensão digital está ganhando importância, e a vida real está diminuindo. As pessoas não se reúnem mais. Mas reunião online e grupo no Zap tem aos montes. Ninguém vê ninguém, ninguém encontra com ninguém. Apareceu o influencer. Tem uma influência. Então, o mundo está mudando muito. E isso está interferindo na relação política. Por quê? Porque você perdeu as referências. E não tem mais território. Então, o político que nunca veio aqui, ele às vezes tem uma votação maior de quem mora aqui. Por quê? Porque lá de Belo Horizonte ele consegue fazer a mensagem dele chegar aqui, e a mensagem dele, de repente, é eficiente, ela é atraente, e as pessoas aqui votam nele. Por quê? Porque é o mundo digital. As pessoas estão mais ligadas no mundo digital. E o mundo real, que é o candidato daqui, que não é bom às vezes no mundo digital, ele fica esquecido no mundo real. Né? Então está mudando. E a inteligência artificial chega para turbinar tudo isso. É uma ferramenta, como o Plet falou, mas é uma ferramenta. A política é uma ferramenta. Eu costumo dizer, a política é neutra, ela não é boa e nem má. Quem faz o uso dela pode usar a política para o bem, pode usá-la para o mal. Né? A inteligência artificial é a mesma coisa. É uma ferramenta poderosa que tem lados positivos extraordinários, ajuda em pesquisas, descobrimento de doenças, né, dá solução para obras. Então, ela otimiza muito os conhecimentos que você oferta ali para ela, ela te dá os resultados ou até cria soluções. Mas, por outro lado, as pessoas do mal podem usar pelo lado negativo. Nós temos que conviver com isso. Né, e criar anticorpos. Eu não sou do ramo, eu não entendo muito dessa área, né, dessa tecnologia, mas é preciso construir instrumentos para poder inibir isso, punir quem fizer. Enfim, é preciso que a sociedade trabalhe e reage contra isso. Né? Não tem jeito. Então eu vejo assim essa questão. Vamos lá, Gilberto. Eu fui anotando alguns tópicos aqui que eu achei muito interessante. As mudanças, né? Quando a gente vai falar de IA. Só queria voltar um pouquinho antes, que todos nós aqui, advogados, né? Quando estudamos, um bom profissional, seja ele advogado, juiz, promotor, fiscal, delegado, o que ele teria que ter para ser um bom profissional? Tinha que ter uma biblioteca, livros. E hoje, se você tiver muitos livros,
talvez você tenha um problema. Porque estão obsoletos, você não sabe o que faz com isso, né? Eu entrei na faculdade no meio do ano, então o início foi em agosto, que é o mês do meu aniversário. A turma juntou lá, me deu um Vadmap. Eu carreguei aquele Vadmap, minha faculdade inteira, como se fosse o maior presente que eu podia ter recebido, né? Hoje nós temos um celular de graça, né? Carregava aquele negócio pesado, né? Desconfortável, enfim. Então eu falo, olha só, a biblioteca hoje, conforme o escritório, Tem nem espaço. você vai, não tem biblioteca, não tem livro, não é? Ah, mas não é porque não tem livro, tem digital, né? Então assim, queria fazer essa observação. Quanto a IA, às vezes as pessoas se assustam muito. Quer uma IA melhor que a calculadora? Quantos anos que existe uma calculadora, né? Você abria ela lá, fazia a conta mais complexa, apertava e puf, sabe o resultado, né? Então, é um negócio muito interessante. Mas, na minha opinião, a máquina mais perfeita que existe ainda é o corpo humano. E a IA, né? Eu acho que o grande segredo dela é, pegando um gancho completo aqui, é um instrumento, é uma ferramenta. Vou dar alguns exemplos, né? Se você pega um processo e joga ele na IA, pode fazer o teste. Se você questionar ela quais são as testemunhas, se não tiver, ela arruma para você. Não é? E se não tiver jurisprudência você pedir, ela cria também. Então, é um instrumento que você tem que saber trabalhar, porque você tem que saber filtrar. Porque se você não souber como trabalhar com ela, ela vai te trazer um problema. Então eu vejo assim, como vai substituir? Não vai substituir ninguém nem nada. Ela pode facilitar muito, né? Porque a cada dia, o que está ficando mais difícil? É com quem não é comprometido. Aquela pessoa que quer burlar o sistema, né? Aquela pessoa que não quer... Ah, você sabe ler um exame? Ah, daí que eu sei. E às vezes tá... Enfim, né? Pode ser em qualquer profissão. Não estou citando só médico, não, mas advogado, qualquer um. Ele vai te trazer um parecer. Como é que você vai saber se está certo ou se está errado? Então ela vem te auxiliar. Mas assim, a mim não assusta em nada, no sentido porque o que me causa certo desconforto é aquilo que você colocou muito bem, né? Você coloca o rosto de alguém num vídeo com o mesmo timbre de voz, você coloca o, né? Estão colocando para conversar gente que morreu. Sim. Basta você pegar um trecho com timbre de voz, daqui uns dias me preocupa no seguinte sentido, né? É questão de memória. Nós já perdemos pessoas, né? Você já se libertou dessa perda. Aí um dia você chega na casa de alguém e essa pessoa está sentada fazendo um discurso, como se estivesse conversando com você. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que vai ficar o direito neste sentido? Né? Eu falo assim, de resgatar imagem, sons de uma pessoa, inclusive, que já se foi. Estão colocando o Frank Sinatra para cantar a música sertaneja. Como é que vai ficar essa proteção? É isso que me preocupa, porque assim, imagina uma pessoa que seja muito famosa. Ela não vai ser esquecida nunca. Se bem que não estou falando de cantores, mas enfim, sim, o que vão continuar fazendo de vídeo, eu falei que não demora daqui uns dias. Novos discursos de Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, daqui uns dias está aí, desse jeito. Quem que vai proteger isso? Com base em quê? Esse eu acho que é o grande trunfo a ser discutido, a ser protegido e pensado. Mas para nós é uma ferramenta de trabalho como se você tivesse comprado um supercomputador. Se você não souber ligar, se você não souber apertar o programa certo, não vai te auxiliar em nada. Essa é a minha opinião. Bacana. O Papo de Eleitor, o Estúdio Pops, recebe hoje 3 figuras importantíssimas do dia a dia do direito, do dia a dia da gestão pública, do dia a dia da boa governança. E eu volto agora naquele sistema. Nós vamos fazer agora a pergunta para o Gilberto. Então vamos começar, Toninho, vamos lá. Eu quero até... Eu estou deixando todo mundo à vontade aqui, o Toninho, né, o Gilberto e o Ricardo, nessa informalidade toda,
porque são pessoas extremamente ilustres, mas de uma tranquilidade tão grande, né, que o Antônio Andrada gosta de ser chamado e tem a marca de Toninho Andrada. Então, nós estamos no caminho certo, né? É isso mesmo. Então, vamos fazer a pergunta para o nosso amigo Gilberto. Gilberto, você tem uma larga experiência na advocacia. Isso aí já é uma realidade inquestionável. Dentro desse tempo todo de advocacia, me fala duas coisas. O seu maior desafio na vida advocatícia, na sua atividade. Qual foi o seu maior desafio e qual está sendo hoje assim, a grande conquista que você vislumbra na sua atuação? Primeiro desafio, primeiro maior desafio. E agora, na atualidade, assim, a grande conquista que você vislumbra, sente, percebe na sua atuação. Eu vejo que o maior desafio, eu vou colocar como profissional, né? Sim, como advogado. Muito bem. O maior desafio é estar atualizado e aceitar o rumo que as decisões judiciais têm ocorrido. Esse é meu maior desafio. Não quero citar nome de ninguém, mas nós temos decisões hoje contrárias à obra que a pessoa que decidiu fez. Então você fala, eu estudei isso no seu livro e você julga o contrário? Que surpresa, hein? Não é? Né? Como é que você explica? Como é que você aceita? Né? Porque eu sempre uso essa expressão, explique como se estivesse explicando para uma criança de 10 anos. De forma clara, simples, cristalina, né? Como é que você explica para a pessoa que a vítima é a mesma pessoa que vai julgar, que é a mesma pessoa que é citada, que está envolvida? Aonde não vamos achar isso? E que não cabe recurso. Que não cabe recurso. Esse é o maior desafio que eu tenho em aceitar isso, porque a gente sempre quer aprimorar os nossos conhecimentos. Aí parece que vem como uma poda. Você fala, esquece tudo que você aprendeu. Né? Então, eu, como advogado, meu maior desafio é lidar com isso. É lidar com isso. Né? Essa aceitação. Procuro pessoas de alto gabarito. Né? Veja bem, eu tenho a honra de poder conviver com o Plet, estudioso, pesquisador, doutor, né? E tentar tirar dele uma solução, mas não tem, não sai. Então, eu tento pegar pessoas que têm o dom do conhecimento, do estudo, e tentar tirar essas respostas, e não tem. Né? Então, até que se um dia os senhores tivessem também, eu gostaria de receber. Minha maior conquista hoje, como advogado, é poder trabalhar com as pessoas que eu trabalho hoje. Né? E então eu falo, eu estudo com, vou chamar de doutor, né? Doutor Ricardo Plet, trabalho com Toninho Andrada, né? Veja bem, eu sou natural de Patrocínio, né? Uma cidade próxima aqui, Nova Paranaíba, pequena. Na minha época, nossa, né? Quantas dificuldades enfrentei. E hoje eu tenho o prazer, né? Eu falei, e a sorte, né? Não posso nem falar que a sorte de trabalhar com o Toninho, por exemplo, um ex-presidente do tribunal, que dia que eu imaginei que eu né, tivesse essa oportunidade. Então eu falo que a maior conquista que eu tenho hoje é trabalhar no escritório onde eu trabalho, com as pessoas que eu trabalho. Essa é a minha maior conquista hoje. Olha só que bacana, hein? Bom, eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais técnica pro... Vamos lá. Vai apertar? Vamos lá. Não é questão de apertar, porque assim... Os modais deônticos? Vamos falar aqui quais são os modais deônticos. Não vai chegar nesse ponto aqui também não, porque assim... O Gilberto, assim, até pela própria tônica do escritório deles, né, é lidar com causas de alta complexidade, né, casos que envolvem bens em latência, como é o caso da Liberdade,
do patrimônio, da própria reputação, só que eles sempre chegam naquele momento em que tudo que podia ter sido feito antes para evitar não foi feito. Então eles chegam para remediar e pegam exatamente aqueles problemas que muitos advogados às vezes nem querem pôr a mão porque, né, são bem complicados de se resolver. A minha pergunta para o Gilberto, né, nessa vivência toda dele aí, é até que ponto ele percebe que o criminal compliance, né, que é assim que eles falam nos Estados Unidos, que tem uma tradição maior sobre isso, né, de um compliance criminal, se algumas regras nesse sentido, porque o pessoal até faz a confusão, governança e compliance, né? Já vou até amarrar com uma frase que eu já ouvi o professor Luiz Lira aqui falar várias vezes, para prefeitos, inclusive, eu estava presente. Olha, o senhor tem que sair da prefeitura, mas a prefeitura tem que sair de você também. Para que isso aconteça, né, a gente não confundir governança com o compliance, porque a governança é você preparar as regras, o compliance é a sua estrita observância, né, o cumprimento delas. Até que ponto que ele acha que, ou que ele imagina, que se nós tivermos assim, uma cultura um pouco mais direcionada para esse compliance, principalmente na seara criminal, quantos e quantos vereadores, prefeitos a gente não vê, né, durante o mandato serem presos ou depois do mandato, né, responderem ações de improbidade e às vezes até mesmo ações que envolvem pena criminal. Perda de patrimônio. Perda de patrimônio. Até onde ele acredita que, né, a preparação antecipada, fazendo uma engenharia reversa com o que ele vê todo dia, né, a gente conseguiria se preparar para evitar que isso acontecesse. Vamos lá. Nós temos que partir de alguns parâmetros iniciais, né? Primeiro, que essa questão de governança para o setor público, não vou nem falar do privado, é um caminho sem volta. Ela veio para ficar, né? Quando o Tony Andrade aqui citou os exemplos, eu até achei que ele ia citar um exemplo, mas vejam só a questão. Veio uma ordem judicial determinando que no prazo de 24 horas o gestor adquira determinado medicamento. E tem que ser em 24 horas. Está lá, 24 horas tem que aparecer com isso aqui. Ele pega o setor de cotação dele, vai ligar para ver quem tem. A pessoa fala assim, ó, eu tenho, mas não na tabela. Não é? Na licitação. Não é? Eu falo, ter eu tenho, mas não na tabela. Tabela você não acha, não. Aí esse gestor, muito bem influenciado, ele liga para o promotor. Faltou com um problema aqui. Vocês pediram um medicamento, não é? E aí é o seguinte, eu tenho 24 horas para cumprir, mas não estou achando na tabela determinada. O que acontece? Aí eu já vi responder assim para ele, você escolhe com quem você vai ter problema. Se você comprar fora da tabela, você tem problema com o Ministério Público. Se você não cumprir a ordem judicial, você tem um problema com o juiz, que vai mandar te prender. Então você escolhe com quem você vai ter problema. Como é que você resolve uma coisa dessa? Não é? Então, assim, por quê? Ninguém é obrigado a vender dentro da tabela. A pessoa tem, mas fala, eu te vendo, mas não com o preço que você está ajustado aí nas suas cotações, né? Às vezes então, ele tem até conhecimento da decisão. Sim, sim. Então eu vejo assim, essa questão ela veio para ficar, né, do compliance público, né, da questão da governança pública, e ela é um caminho sem volta. Nós temos que partir desse princípio, ponto. Uma vez a gente determinado quem vai fazer isso, primeiro, tem que ser uma pessoa muito capacitada, de um conhecimento, porque senão vai ficar, vamos voltar lá na eficiência, vai ficar uma coisa engessada, travada. Porque se você for colocar um profissional que na dúvida ele nega, então você manda fazer um carimbo, né? Nego. Né? Negado, denegado, enfim, né? E aí tudo que vier ele bate um carimbo. Você tem compliance? Tenho. Isso é uma beleza. Tem um carimbo, olha lá. Não é? Então assim, aí vai engessar. Então a gente não pode esquecer dos princípios também, né? Da continuidade da prestação do serviço público. Não pode parar, né? Imagina, por uma questão de amostragem,
por exemplo, né? Se dentro do município, a gente pegar lá um almoxarifado, se chega a essas agendas aqui, ó, a pessoa vai parar para contar se realmente tem quantas páginas deveria ter, né? Aí, numa amostragem, ele vê que está faltando 2. Fala, esse lote aqui eu vou negar. Devolve. Aí chega outro caminhão e fala, não, esse lote aqui está faltando 3. Ó, eu também vou negar. Devolve. Em uma semana, você não tem papel para trabalhar. Né? Então, assim, é o que eu digo, eficiência e eficácia. Né? Você precisa fazer bem feito, mas o que precisa ser feito. E eu vejo, não só, né? Nós temos decisões aqui, eu cito do Supremo lá até o próprio Dias Toffoli, que 98% das questões de improbidade não são atos de improbidade, são desconhecimento técnico, né? Me voto nesse sentido. Então, veja bem, quem está fazendo, aí nós vamos pegar lá na ponta, quem está fazendo, né, o seu procedimento de licitação já não tem conhecimento. Com a atual lei, o advogado vai ficar vinculado. O procurador, no caso, agora está vinculado, não é isso? Sim. E aí vem o prefeito e chancela. E aí eu falo que é a teoria do caos, né? Aí tá tudo errado. Então, enfim, se você não tiver uma equipe boa, se você não tiver uma pessoa com conhecimento para ser firme e claro no que está fazendo, você vai ter grandes problemas. E aí a questão do compliance, né, o pledge como um todo, eu falo que nós temos que separar. Porque o compliance, ele vai ser, entre aspas, o fiscal do que o gestor está fazendo, né? Ao passo que a governança, ela vai estabelecer pilares, princípios, ver se está com a transparência devida, se não está, se estão dentro das regras, se não está, e quem vai dar a palavra final vai ser o compliance. Eu faço essa analogia. Então, assim, como diz aqui já, né, o Toninho que criou o compliance sem saber, né, na época, nem se falava disso, né, Toninho? Criou sem saber, né? Hoje é o que a gente mais precisa, porque o que a gente está vendo é, na dúvida, um começa a empurrar para o outro. Então chegou um pedido lá, você está na dúvida do que fazer, dá a vista para outra pasta, né? Fala o setor de obras. Aí do setor de obras, vamos lá para o ambiental, e não sai nada do papel. E isso não é eficácia nenhuma, não é eficiência nenhuma dentro da gestão pública. Então, concluindo, né, eu vejo que os próprios órgãos fiscalizadores, né, aí eu não vou nem citar Tribunal de Contas, eu falo o próprio Ministério Público, né, já é uma realidade de realizar essa cobrança hoje. Chamar os gestores que estão perguntando quem está fazendo as regras de governança, quem está trabalhando como compliance, né, quem que vai cuidar disso. E por mais que seja um assunto que quando se toca parece muito distante, ele já é real, né, e ele é iminente. Então, vejo que em breve essa figura vai ser muito comum. Perfeito. Obrigado. Olha só, a gente fica muito satisfeito porque o debate que está sendo realizado hoje nos estúdios POPs, ele traz propostas, respostas e uma reflexão muito bonita para os novos gestores que estão chegando. E traz também para os gestores que já vivenciaram as suas governanças a grande reflexão que, se quiserem voltar, tem que pensar de uma maneira diferente. E aí, quando eu falo em se quiser voltar, aí eu vou fazer a pergunta, Pledge. E eu quero que você me fale o sim ou não e quero que você me dê a sua justificativa. Você é a favor da reeleição? Professor, é uma pergunta complicada, mas vamos lá, né? A favor da reeleição, eu entendo que sim. Até porque a reeleição ela acaba funcionando como uma forma de você poder prolongar um trabalho que vai ser feito a longo prazo. Agora, obviamente, no Brasil, e é esse o problema, então eu tenho que te dizer que esse problema hoje no Brasil é algo que a gente precisa analisar com cuidado, é o uso da máquina administrativa com a finalidade tão somente para fazer campanha para a próxima eleição. Isso que deveria ser coibido no Brasil. Mas eu não vejo problemas na reeleição quando você pensa numa evolução a médio e longo prazo. Contanto, né, que a gente tenha esse devido cuidado de não permitir que isso aconteça, que é algo que no Brasil meio que se popularizou. Né? Tá chegando o final do mandato, o cara está no primeiro,
Aí ele põe tudo quanto é gente ali na prefeitura para ajudar a fazer na campanha para ele. Aí já não faz sentido, né? Já é algo que realmente está sendo, de novo, naquilo que nós falamos que é neutro, mas que está sendo usado da forma equivocada. Né? Toninho Andrada. Reeleição? Isso. Eu vou no caminho do Ricardo Pletti, mas eu vou avançar um pouquinho. Em tese, é razoável. A reeleição seria isso. O prêmio para o bom gestor continuar o bom trabalho. Né? Seria uma visão assim. Mas, trazendo para a realidade brasileira, eu acho que nós não temos ainda maturidade para lidar com isso. A cultura política brasileira, ela é muito dessa questão de usar a máquina até quando der. E é muito difícil você separar, durante o processo eleitoral, o que é ato de gestão, o que é papel do prefeito, e o que é, ou do governador, ou mesmo do presidente, e o que é função do candidato. É muito difícil, porque de manhã ele é prefeito, é presidente, ele está assinando atos que vão beneficiar a população, né, durante o período eleitoral. De tarde, ele tira o terno, tudo, põe uma camiseta e vai na feira. Né? Aonde está o prefeito, aonde está o candidato, onde está o governador, é muito difícil. E a nossa legislação é falha, nós não temos institucionalmente esse controle, né? A justiça, o judiciário, mesmo o Ministério Público e o ambiente político, ele não tem essa visão crítica de querer separar, ao contrário. Há uma pressão para que a máquina seja usada para que aquele grupo que está ali ganhe. É o natural, é o natural. E Ganhar da máquina é difícil. É difícil. Aí fica um jogo muito desigual. Né? Nós podemos ver que nas últimas eleições aí, praticamente 70% dos prefeitos que disputaram a eleição ganharam. Por quê? Porque quem está fora do poder fica numa desvantagem muito grande, porque a visibilidade do prefeito é grande. Né? Os atos de gestão, ele, né, pratica atos altamente populares que têm repercussão na imprensa. Então está ali o ato do prefeito aparecendo, rodando, e ele produz uma quantidade de ações durante esse período que embola o prefeito embolado com o candidato, você não consegue separar. Então é difícil. Assim, eu acredito assim, pela nossa realidade, nós podemos até ter como meta atingir um dia a questão da reeleição. Mas hoje, a nossa realidade, eu acredito que não, é um desequilíbrio. Não favorece muito um jogo equilibrado, justo e isento. Gilberto. Eu não sou a favor, não, mas sou a favor que aumentasse o período do mandato. Por exemplo, de 4 para 5, para 6 anos. E que não tivesse reeleição. Eu vejo que, por mais que tenha sido uma ótima gestão, que faça o sucessor, né? Mas não sou a favor da reeleição, não. Mas também acho que 4 anos é muito pouco, né? Primeiro ano ali vai se ajeitar as coisas, o segundo ano começa a ajeitar, e se eu ter um período, então, que se aumente um pouco do mandato, mas que não tenha reeleição. Só um pensamento. Vamos à pergunta para o Ricardo Achei que ia escapar. Toninho. Tô professor pronta aqui também. Tá. Agora vai dar. Muito bom. Ser o último, né? Nós sabemos que a vida universitária, o mundo universitário, as universidades, né, elas são grupos, são centros de excelência, muitos estudos, muitas pesquisas, tem ali todo um instrumental de conhecimento estruturado. Mas a sociedade, de certa maneira, reclama um pouco, e a vida pública talvez não reclame, mas ressinta, um pouco ressentida da falta dessa interface. Como fazer com que todo esse instrumental de conhecimento flua e beneficie a sociedade como um todo, principalmente na área pública? Criar como fazer isso, como fazer que tudo isso chegue impactando a realidade dos municípios. Excelente pergunta, Toninho. O que eu penso é o seguinte: a universidade, ela é uma dos núcleos da sociedade em si. Então, quando a gente tem um programa de governo de município, quando nós temos ali, né, uma política educacional, por exemplo, federal, isso tudo deveria estar em maior sintonia. E aí é onde eu até me coloco como um dos responsáveis por isso,
durante muito tempo, a gente fazia muito o nosso trabalho de forma mais enclausurada dentro da universidade, né? A partir do momento que eu comecei a visitar os escritórios, como é aqui do professor Lira Pontes, como foi do Hemer, a partir do momento que eu comecei a ter essa interação, eu comecei a vislumbrar que realmente a gente tem muito a entregar e que principalmente a universidade ela tem que ser vista exatamente como essa parcela da sociedade que vai colaborar dentro de uma política mais global, digamos assim, né? Então, antes aqui do nosso programa, a gente estava conversando sobre a questão do ESG, né? E quando se fala em ambiente, segurança, melhor, social e governança, né, quando nós falamos da responsabilidade social, a universidade ela tem algo muito a colaborar, porque nós fazemos projetos de extensão, porque nós, de fato, entregamos isso para toda a sociedade, mas, ao mesmo tempo, na forma de se repensar as regras, as normas, pelo menos para mim que sou da área do direito, né, a gente também pode colaborar no âmbito da governança. Lógico, conforme você amplia esse leque, o professor Gilberto aqui está fazendo doutorado na área de biocombustíveis. Quando ele estuda crédito de carbono, ele está extremamente próximo, né, da ideia de meio ambiente. E aí, quando a gente olha para o ESG, que vem como uma tendência global, a gente tem uma certa esperança de conseguir amarrar todas as pontas, assim, nesse sentido que eu falei da universidade estar dentro de uma política municipal, de uma política federal, da forma como a sociedade está esperando dela. Bacana. Gilberto, nós vamos passar para nossa penúltima pergunta, porque se deixar, Toninho, a gente fica aqui a noite inteira. A conversa não acaba. A conversa não acaba, e eu sei dos vários compromissos que vocês têm, mas a gente tem que sugá-los com muita assim, efervescência, né, Toninho? Porque vocês têm uma coisa que é muito importante para os novos gestores, vivência. Essa experiência ela é muito importante. Hoje não se faz política sem uma estrutura. Então, eu sempre falo, né, que é preciso ter um bom coordenador de campanha, é preciso ter um bom advogado eleitoral, é preciso ter um excelente contador eleitoral e um dos mais importantes nessa pilastra, o marqueólogo. A gente chama de, né, carinhosamente de marqueteiro, popularmente de marqueteiro. Mas esse realmente, ele é, sabe, o mágico de Oz que transforma a minha imagem tal qual a vontade que o eleitor quer. Houve uma mudança sensível com redes sociais. Como que você pensa, Gilberto, esses 4 pilares para apoiar uma candidatura? Sem recurso financeiro não funciona. Então eu digo que campanha de projeto pessoal esquece. Porque senão você não vai ter apoio, né? Então assim, como é que funciona isso? Ninguém vai pôr a mão no próprio bolso para bancar um sonho, né? Eu falo, eu tenho um sonho, eu acordei que eu tenho. Não vai ser isso. Então, primeiro, você tem que ter esse alinhamento de um grupo, né? Então, você tem um grupo, tem. É viável? É. 2010, tá? Perdão se não sou muito bom com data, mas assim, eu tenho 2010. O Triângulo Mineiro tinha 14 deputados federais. Isso mesmo, Toninho, ou eu estou errado? É mais ou menos isso. Tá em 14 deputados federais. Quanto nós temos hoje? Mas por que isso aconteceu? Porque os responsáveis à época chamam um por um. Ah, então você tem intenção de ser candidato? Tem. Você vai sair? Vou. Você sabe como é que você está nas pesquisas? Não sei não, mas eu tenho aqui, ó. Você não tem chance nenhuma. Então você não vai fazer isso. Você vai fazer o quê? Você vai apoiar fulano, que nós vamos te ajudar nisso. Então, houve uma construção nesse período. Nós tivemos 14 deputados federais. Olha que
que magnífico que foi isso para a região, né, aqui no Triângulo Mineiro. Então, se não houver essa construção de um grupo, né, o que adianta ter um ótimo marketing sem dinheiro? Você não tem dinheiro para impulsionamento nas redes sociais, não tem engajamento, você não tem um vídeo de qualidade, uma câmera, um áudio, não tem. Então não adianta. Então, primeiro, eu falo, tem que ser viável numa questão de ideias, tá? E posteriormente, com isso, nós temos candidatos da última eleição sendo multados agora. Por quê? Porque não foi feita a prestação de contas a tempo e modo. Que é uma coisa mais rara hoje que um contador que trabalha com direito eleitoral. Raríssimo, né? Então, não basta ter não boas basta ideias. Ser só contador, né? Sim. Tem que ser expert na área. Expert, né? Porque senão você põe tudo a perder. Então, eu digo, tem que ter ótimas ideias, tem que ter um grupo formado e, principalmente, um respaldo para a sua campanha. Caso contrário, a campanha de ideologia, eu não acredito nela, não no sentido que eu não respeite as candidaturas ideológicas, não é isso. Mas ela não tem sucesso. O histórico como um todo não tem sucesso. As campanhas ideológicas estão somente, né? Então, assim, você traz para o campo aqui, campo de batalha, né? Nós temos um grupo formado? Temos recursos financeiros para isso? Vamos conseguir? Vamos ter o apoio necessário? Vamos. Aí você faz uma campanha bem feita. Eu acho que esse é o segredo, é o sucesso de um nome, né, e de um grupo. Plete. Perfeito. Professor, no final das contas, quando a gente está pensando realmente, eu, como professor de empresarial, tenho a mesma visão do Gilberto, no sentido de que a gente precisa ter os recursos. Mas mais do que ter recursos, eu acrescento que essa contínua qualificação ela é imprescindível. Então, comentávamos aqui também, outra coisa que nós já falamos, é que a Lei de Propriedade Administrativa hoje, artigo 23A, exige que tenha continuamente cursos de qualificação. É algo que a gente, né, despreza. A educação é engraçado porque, embora o ESG, que eu comentei agora há pouco, seja ambiente, social e governança, algumas instituições mais avançadas estão colocando o pilar econômico, olha que curioso, né? A Cocacer, que é a cooperativa de café, ela faz isso, ela acrescenta o pilar econômico, que é o financeiro, como o próprio Gilberto colocou, e outro pilar que é a educação, que eles entendem que sem educação, e ele é o pilar principal, você não consegue realizar nada das outras coisas. E é verdade, porque mudar uma cultura, né, você pode planejar qualquer estratégia, né? Você pode criar os projetos mais mirabolantes, os sonhos e tudo mais, vender bem o seu sonho. Só que, né, na hora de aplicar mesmo, né, a cultura ela vai jantar essa estratégia no café da manhã, não tem jeito. Toninho Andrada. Eu vou pegar um pouco da colocação do Gilberto, que falou dessa questão do suporte financeiro. Eu acho que hoje o sistema atual, o financiamento público, ele funciona, entre parênteses aí, como um desserviço. Porque você pega o dinheiro que é público para bancar sonho privado. O sujeito cisma de ser candidato, mete a mão no dinheiro público vai gastar o dinheiro num projeto que é dele. Então, as candidaturas, elas têm que nascer de grupos, da sociedade, de lideranças que têm credibilidade no seu ambiente. Então, dentro do que o Gilberto falou, ele vai ter um grupo que o apoia, vai ter o aporte de ajuda financeira, obviamente que com regras. Você tem maneira de fazer esse financiamento privado com regras. É muito tranquilo isso. E isso vai obrigar que o candidato, quer dizer, é o primeiro teste, o candidato, para ser candidato, ele tem que ter uma credibilidade tal ponto de partida para que ele consiga reunir o mínimo de condições para se lançar. Hoje é o contrário. Hoje o partido procura o sujeito, você é popular, você vai ser candidato, eu te dou 1 milhão aqui para você ser candidato. Inverte o processo. Ele paga o sujeito para o sujeito ser candidato. Quer dizer, o projeto não é de grupo, não é da sociedade, ele não se articula, ele pega o dinheiro que vem lá de cima, o partido manda para ele, gasta ali, ganha ou não ganha. Então eu acho que isso estraga o processo. Faz com que surjam várias candidaturas aí, fakes, mentirosas, que na verdade são impulsionadas por esse dinheiro do partido que chega, você não sabe por quê nem para onde. Não é? Então, acho que a política ela tem que vir da base.
um candidato a vereador, ele tem prestígio ali no bairro dele, no comércio, nas lideranças, na igreja, na escola, a diretora, as pessoas que estão ali ele reúne a base de apoio dele para ser candidato. Aí é uma candidatura que tem condições de crescer, de avançar, né? Agora, obviamente que tudo isso requer esse contorno que você colocou. Você tem que ter o suporte jurídico, o suporte de marketing, né, o suporte de contábil, enfim. Isso tudo custa. Então custa. E tem que ter o conhecimento, né? Se não tiver educação ali, a pessoa não tiver um mínimo de compreensão, não vai. Então a política, ao mesmo tempo que a rede social facilita, ela também traz complexidades. Né? E se as pessoas não estiverem preparadas, não sai do lugar, não. Bom, o Estúdio Pops e o programa Papo de Eleitor tem a honra, já falei isso para vocês umas 2 ou 3 vezes, de receber aqui pessoas que vivenciam, transpiram, não é, o dia a dia dos candidatos, dos governantes e do sistema legal que abraça toda essa estrutura de boa governança. E para a gente finalizar, nós vamos ofertar um espaço para cada um, né, para o Ricardo, para o Gilberto e para o Toninho, né, a gente vai disponibilizar o quê? A fala, o recado para o bom governante, para aquele candidato que se elegeu e está se deparando com a máquina pública para esse enfrentamento de 4 anos. Não aquele que foi reeleito, também ele, mas aquele que chega, vira e fala, nossa, eu ganhei a eleição. E agora? Ricardo. Bom, acho que meu recado não pode ser diferente, né? Que ele realmente promova a qualificação do corpo técnico que ele vai trabalhar. A gente sabe que muitas prefeituras, né, que têm diversos servidores, funcionários que não são concursados, esses funcionários eles não tiveram talvez um preparo adequado para poder estar naquelas funções. Então a marca que o prefeito pode deixar uma vez que ele passou por aquele município, né, é aquela história, você tem dificuldade ali com os jogadores, não mude os jogadores, mude as regras do jogo, né? Então você pode, pelas regras do jogo ali internamente, qualificar essas pessoas para que elas possam estar na melhor posição. E a minha sugestão é essa. Gilberto. Eu vejo o seguinte, o gestor que chegou agora, ou mesmo o antigo gestor, que ele ainda imagina que a regra do jogo é fazer uma festa para a população de Portões Abertos, uma festa agropecuária, trazendo grandes shows, né? Se isso pode-se dizer que foi requisito um dia para uma boa gestão, eu registro hoje que ele está enganado. Ele tem que mudar a forma de pensar. O cidadão gosta de show? Gosta, muito. O munícipe ele quer muito, ele quer a diversão, faz parte da vida dele, já trabalha tanto, paga seus impostos, mas o que ele mais quer hoje são condições de trabalho, condições de saúde, condições sanitárias, condições de moradia e com tudo isso, obviamente, condições de emprego, né? Então o gestor que estiver focado em captar recursos para o município e dar melhores condições a quem precisa, ele pode ter certeza que ele vai fazer uma boa gestão e que ele vai voltar e ele vai ter todos os órgãos em favor como parceiro, inclusive, com transparência, com tudo. Agora, aquele que está preocupado com a velha política do pão e circo, além de ter muito problema, ele não vai voltar, não. Esse é o recado que eu tenho. Ótimo. Toninho Andrade. Olha, então, se eu pudesse dar um conselho bem resumido, bem objetivo para os novos gestores, eles têm que se ater a 3 letrinhas, que eu vou resumir aqui. PPP. O que seria isso? Pessoal, foque bem no seu pessoal. O Plet aqui falou em questão de capacitação, de treinamento, e escolher as pessoas certas para os lugares devidos. Não é? Você fazer a sua equipe, a equipe que faz tudo. O prefeito é um.
Né? O prefeito é a cabeça, mas tem os membros, os braços, os dedos, as pernas, é toda a máquina. E isso são as pessoas que fazem, né? É pessoal. Então ele tem que ter essa atenção para a equipe dele, para o pessoal que vai colocar em prática todo o sonho dele. Outra questão, ele tem que ter um segundo P, é prioridade. Quando você entra sonhando em melhorar tudo, e chega um mar de demandas e de problemas. Se você se você quiser resolver todos os problemas, você não resolve nenhum. Não vai resolver nenhum. Né? Você vai gastar tudo que você tem, vai pulverizar, e aquilo vai embora, e você não deixa marca nenhuma, e não realiza praticamente nada. Então tem que estabelecer prioridades dentro dessas questões técnicas todas, né? De mencionar custo, de ver prazo, ter o controle, o compliance, tem que ter a governança, tudo isso envolvido, mas tem que ter as suas prioridades. Senão a administração perde o foco. E o outro vamos dizer assim, o outro P é planejamento. Se não planejar, nada acontece. Pode ter prioridade, pode ter uma boa equipe, mas se não tiver planejamento, montar a estratégia dele, estabelecer todas as, né, como ele vai enfrentar essas questões. Tem isso aqui a gente pode fazer, mas eu preciso de verbas federais. Então vamos trabalhar para captar, tem que planejar o projeto, como buscar o dinheiro e tal. Isso aqui vai ser assim. Ele tem que planejar a vida dele na prefeitura. Então são 3 palavrinhas simples que eu acho que pegam um pouco de tudo, né? Pessoal, prioridade e planejamento. Ele precisa ter isso, senão ele tem dificuldade de tocar a gestão dele. Ótimo. Nós encerramos aqui. Nós agradecemos a presença do professor Ricardo Pletti, do advogado e professor Gilberto, e do hoje advogado com toda a vivência, né? Foi vereador, prefeito, presidente, deputado, né? Foi presidente da AMM, foi conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Toninho Andrade, muito obrigado. Esse papo, ele é o início, né, de uma série de novos contatos que o estúdio disponibilizará para vocês. Aqui vocês vão encontrar um porto seguro, igualzinho o professor Ricardo Pletti, né? A gente fala sobre universidade, sobre café, sobre criação, né, da FAO, sobre o Instituto Intelecto. A gente gostaria muito que o escritório, né, o escritório jurídico desse quilate, dessa envergadura, enxergasse no Estúdio Pops um parceiro de vocês na divulgação dessas ideias de boa governança, nessas ideias de levar o direito para quem realmente não precisa somente vivenciá-lo, mas de transpirá-lo com, né, um embasamento forte, firme, enraizado. Então, nós queremos agradecer. Toninho, muito obrigado pela presença. Gilberto, agradecemos. E Ricardo. Conte conosco sempre. Estamos sempre à disposição, né? Foi uma honra muito grande poder participar do programa, não só para levar algumas informações a quem nos acompanha, mas para aprender com eles também, né? Foi uma oportunidade aqui da gente ampliar os conhecimentos aqui e tentar aprimorar. A gente não pode parar, tem que estar sempre buscando, né, esse aperfeiçoamento. Muito obrigado. É um prazer muito grande estar aqui. Agradeço também, né? Conte conosco sempre. Eu tenho certeza que sempre tivermos novas informações, né, Pletti, nós vamos contar com o podcast Pops. Estúdio Pops, né? Que tenho certeza que estou honrado de ter participado desse dia de hoje com conhecimento de todos aqui. Muito obrigado e sempre que for convidado, voltarei. Obrigado. Nós agradecemos. Pletti? Luiz, mais uma vez te agradeço o espaço aqui, né, a possibilidade de a gente estar juntos, né, discutir esses assuntos. No ano que vem vai ter coisa muito boa, a gente está planejando, né? Então a gente vai conseguir desenvolver cursos em parceria com a Universidade Federal, com a Fundação. Realmente a minha expectativa da gente conseguir deixar algo de qualidade aí, com essa eternização na rede que o senhor sempre fala, né? Que é importante a gente trabalhar com a ideia de não esquecimento, de fato mostrar
que a nossa obra aí pôde contribuir alguma coisinha aí com a sociedade. Olha, nós ficamos muito agradecidos e aguardem o próximo programa. Com certeza.